cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, em várias capitais mundiais, você que está espalhado em qualquer canto do planeta ou até mesmo fora da nossa galáxia, em outros planetas, você que acabou de cair de paraquedas agora, não sabe o que está acontecendo. Vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Galera, não vou fazer merchan, não vou falar mais nada, só pedir uma coisa para vocês. Quer ajudar o Álvaro Silva? Quer me dar uma força? Deixa o anúnciozinho correr aí, vai tomar uma água, vai dar uma esticada no corpo, vai ao banheiro, vai pegar alguma coisinha na geladeira, deixa o anúncio correr que vocês vão me ajudar bastante. Agora sim, direto ao que nos interessa. Galera, o nosso elenco hoje treinou no nosso CT Moacir Barbosa, né? Curiosamente, muita gente às vezes não conhece a história do nosso clube, ou às vezes passa batido. Lembrando que Moacir Barbosa simplesmente nada mais, nada menos foi aí um dos maiores, se não o maior goleiro da história do nosso clube, né? Um goleiraço, diga-se de passagem. Fato é que o nosso elenco treinou hoje lá no nosso CT. Fica aí com as imagens, né, dos treinamentos do dia de hoje. E é o seguinte, né, Ramon Dias já teria aí uma espinha dorsal. Inclusive, vou até pedir perdão a vocês, no vídeo de hoje mais cedo eu ia falar que era Zé Gabriel no meio campo, acabei colocando o Luca Orediano como titular, mas pode ser que seja também, só que não faz sentido, porque aí não vai ter quem marque, né, se jogar Luca Orediano, Praxedes e Paulinho, só o Praxedes de marcação ali, ficaria uma lacuna muito aberta no meio campo, e a gente sabe que o nosso treinador gosta de um time que marca em cima, né, que faz ali box to box, tanto na frente quanto atrás, com a bola e sem a bola também. Aí é o seguinte, a possível escalação aí do nosso time para enfrentar a equipe do Palmeiras no próximo domingo seria, no caso, Léo Jardim, Robson, já estão colocando aí no caso Zé Vitor, no caso na lateral direita, no lugar de Robson. Acredito que não, é um jogo fora de casa, entendeu? Eu acho que o Ramon Dias não vai mudar tão bruscamente assim a lateral direita, então seria Léo Jardim, Robson, Medel e Capasso, né? Fazendo ali a dupla de zaga e Lucas Piton. Aí sim, na volância, Zé Gabriel, Bruno Praxedes e Paulinho um pouco mais avançado, fazendo a função ali de 8, camisa 10 ali, né? Como meia armador, meia atacante. E aí ali a trinca de ataque seria Gabriel Peck caindo pela direita, Serginho caindo pela esquerda, os dois podendo inverter ali em alguns momentos da partida, e centralizado o nosso centroavante argentino, El Pirata Pablo Verrete. Galera, então esse seria aí o possível time para enfrentar a equipe do Palmeiras, né? O Vasco da Gama treinou hoje, treinou duro, né? Já vem trabalhando, já trabalhou a semana inteira se preparando para essa partida, uma partida de suma importância, né? Embora aí o Palmeiras esteja na segunda colocação do Brasileirão, seja um time bastante difícil a se bater, vale lembrar que no primeiro turno ali, na segunda rodada do campeonato, nós enfrentamos eles aqui no Maraca, vencemos o primeiro tempo por 2-0, depois no segundo tempo acabamos ali levando 2 gols e cedendo o empate, mas fizemos uma ótima partida. Quem sabe se a gente não consegue ali arrancar ali um resultado lá na casa do Palmeiras. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a tabela e dos jogos dessa rodada. A gente pode aí dar os palpites de quem vai levar a melhor nessa partida, nesse confronto entre Palmeiras e Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, agora pra gente estar atualizando a situação de Dimitri Payet, saiu hoje, né, hoje à tarde também, que assim como o visto de trabalho dele já está regularizado, o que acontece é que o contrato dele vai até o dia 5 de maio de 2025, no caso seria um pouco menos de 2 anos, que é o que a diretoria do Vasco da Gama anunciou inicialmente quando o meia francês chegou aqui no Brasil. Mas Álvaro Silva, então o contrato está errado? Não, não está errado. O que acontece é o seguinte, o visto de trabalho dele, o passaporte dele vence, né, justamente aí no dia 5 de maio. Então até lá ele tem contrato, por isso ele não pode ter contrato maior. Mas já existe um contrato entre o atleta e o próprio Vasco da Gama ali, já há um acordo entre ambas as partes, né, para que seja prorrogado esse contrato, no caso renovando o seu visto de trabalho, né, quando chegar a data do vencimento, até o dia 31/7, né, então o contrato dele na verdade será renovado depois para o dia 31 de julho de 2025, tá gente? Então só a título de informação mesmo, de atualização, que eu estou trazendo esse dado para vocês. Então Dimitri Payet, 2 anos de contrato com o Vasco da Gama, vai ser renovado depois quando vencer o seu visto de trabalho por mais 2 meses ali, já está regularizado para trabalhar, para atuar em solo brasileiro, já está no bid também da CBF e já vai cumprir aí punição contra a equipe do Palmeiras, é o que tudo indica, já deve estrear contra a equipe do Bahia lá na Arena Fonte Nova. Ainda não se sabe se vai ser titular, se vai entrar no segundo tempo, mas ao que tudo indica, a expectativa tanto da comissão técnica quanto de nós torcedores é que ele já faça a sua estreia lá em Salvador, galera. Agora é o seguinte, se tratando aí do Palmeiras, né, o Alviverde Paulista que teve problemas ontem lá em solo colombiano, ontem não, anteontem,
após o término da partida pela Libertadores. O avião deles nem chegou ali a deixar o solo, né, devido a uma pane no sistema do avião, né, problemas técnicos, né, vamos dizer assim. Fato é que hoje, né, eles desembarcaram aqui no Brasil, para ser mais preciso, em São Paulo, em Touro, por volta ali das 7 horas da noite, às 19 horas. O elenco palmeirense então já se encontra em solo brasileiro, lembrando que eles vão ter apenas aí um dia para se preparar para enfrentar o nosso Vasco da Gama, porque quando chegar no domingo já é a concentração para o jogo, que vai ser à tarde, ali 6h30 da tarde, já início de noite no caso, né? Então eles vão ter somente aí um dia para essa preparação para enfrentar o nosso Vascão, galera. Agora é o seguinte, vamos falar aí rapidamente sobre as eleições de 2023, eleições as quais vão escolher nesse ano o presidente, né, o próximo presidente do nosso clube associativo para os próximos 3 anos, né? E é o seguinte, a Junta Deliberativa se reuniu hoje, né, e definiu que 5.839 associados têm direito a voto, né, estão aptos a votar nas próximas eleições. Então vou repetir, 5.839 sócios do clube têm direito a voto, né, segundo aí a Junta Deliberativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse levantamento foi apurado aí e isso foi divulgado hoje através da Net Vasco, Vasco Notícias, né, enfim, os sites que noticiam aí o dia a dia do nosso clube. Então vamos ficar de olho, vamos ficar bem atentos a essa situação das eleições. Lembrando que as últimas eleições já ocorreu uma fraude, um escândalo muito grande, inclusive está judicializada até o dia de hoje, né? Eu falei mais cedo que o Vascaíno do Cerrado recebeu 5 candidatos lá no canal dele. Eu, na minha humilde opinião, eu sou levenciano desde pequenininho, só que levenciano até agora não se pronunciou se vai vir candidato, se não vai vir candidato. Ele preferiu ainda ficar em off. Eu não tenho contato direto com ele, mas segundo a gente vai vendo na mídia, vai apurando as notícias aí, ele por enquanto prefere não se posicionar, não disse nem que vai vir candidato, nem que não vai vir, mas eu já faço campanha desde já, levem logo, vem logo levenciano, porque sinceramente, humildemente, gente, esses candidatos que estão aí, a maior parte deles não tem grandes projetos, não tem grandes ideias, nada de tão grandioso para nos apresentar, acaba sendo aí, sinceramente, na humildade, na boa, mais do mesmo, né? Existem ali algumas vertentes, por exemplo, como o grupo ali do Euriquinho, que parece estar largando um pouco na frente, mas ainda assim, ainda falta algo que nos cative, que nos dê aquela confiança de que vai ser o cara para poder mudar a história aí, o quadro aí, no caso político, né, do nosso clube, à frente do nosso clube. Então, eu particularmente vou aguardar para me posicionar aí em qual candidato eu vou votar, estou me resguardando, estou analisando. Sabe por quê, gente? Quando chegar na reta final, as eleições vão ser só em novembro. Quando chegar na reta final, um vai pular para o lado do outro, o outro vai pular para o lado do um, vai virar uma bagunça só, muita coisa vai vir à tona, coisa boa, coisa ruim, então vai ser a hora da verdade. Então agora não adianta levantar muita bandeira se a gente não sabe bem ao certo ainda o que vai acontecer na reta final, tá, gente? Então fica aqui o registro, então, em relação às eleições de 2023 no Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, né, o diretor de comunicação do Vasco da Gama, no caso, ex-diretor, Felipe Costa, deixou o Vasco no dia de hoje, rumo aí, possivelmente ou Europa ou América do Norte, para ser mais preciso, os Estados Unidos. Como assim, Álvaro Silva, gente? Segundo o jornalista Emerson Rocha, né, nosso ex-diretor aí de comunicações do Vasco da Gama, Felipe Costa, recebeu uma proposta aí, entre aspas, irrecusável do Grupo City, né, para trabalhar, para estar atuando ali na área de comunicações do Grupo City. Lembrando que o Grupo City tem vários times espalhados do mundo afora e detém aí como seu carro-chefe o Manchester City lá da Inglaterra. Gente, fato é que ele então já deixou, né, no caso vai deixar o Vasco da Gama, aí está de malas prontas para trabalhar em outro clube. Então boa sorte aí a Felipe Costa, né, e boa sorte também ao próximo profissional que for assumir aí o departamento, aí a pasta, né, de direção de comunicações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, quem completou aniversário no dia de hoje, completou aí 49 anos, né? Foi Jean, né? Um atacante que estreou ali na década no caso na década de 90, para ser mais preciso, no ano de 93, e atuou com a camisa do nosso Vascão até o início de 97, né? E é o seguinte, né? Ele que fez seu primeiro gol ali com assistência de Bismarck, vocês podem ver agora aí, Bismarck rolou a bola para ele deu esse chutaço, né? Colocadíssimo no cantinho, sem chance para o goleiro, fez um golaço. Fato é que daí em diante ele acumulou algumas conquistas, né? É um jogador bem importante no elenco Cruz Maltino. E as suas conquistas mais importantes com a nossa camisa foram aí um campeonato carioca, né? E o título da Libertadores. Ele fazia parte daquele elenco ao qual venceu
à Libertadores, galera. E na base do Vasco da Gama, né, ainda no Sub-20, ele foi campeão mundial com a seleção brasileira, né, ou seja, ele tem uma Copa do Mundo pela seleção Sub-20, né, no caso o nosso atacante Jean. E também aí, com a camisa do Vasco da Gama, ele fez a preparação para a Copinha, né, de 92, a qual nesse ano o Vasco aí foi campeão, se sagrou campeão da Copinha São Paulo. Então meus parabéns ao Jean, aí, um grande jogador na história do nosso clube, um jogador aí que conquistou títulos importantes e fazia muitos gols bonitos, diga-se de passagem, vocês podem observar nas imagens, ele pegava muito bem na bola, né, deve pegar ainda aí nas peladas, né, na brincadeira do dia a dia, mas profissionalmente pegava muito bem na bola, batia de fora da área, de dentro da área, batia falta, batia pênalti. Então, meus parabéns aí ao nosso ex-atleta Jean. Galera, agora é o seguinte, né? Vamos estar falando aí da tabela do Campeonato Brasileiro de 2023, já que essa nova rodada, a 21ª rodada do campeonato está se iniciando. Lembrando que o nosso Vascão tem uma rodada a menos, né? No caso, já foram 20, mas o Vasco só atuou em 19 partidas, falta uma partida ainda, partida qual que será contra o América Mineiro, postulante direto, brigando diretamente conosco ali em relação à zona da degola. E agora eu vou estar falando para vocês aqui os próximos jogos, né, da rodada, da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Família, é o seguinte, o Flamengo vai enfrentar o Internacional, né, comando de campo do Flamengo. O Corinthians recebe o Goiás lá em São Paulo. Depois o Red Bull Bragantino também recebe lá em Bragança Paulista a equipe do Cuiabá. O Botafogo pega a equipe do Bahia aqui no Rio de Janeiro. O Clube Atlético Mineiro vai receber aí o Santos, né? Um jogo aí que tomara que o Galo ganhe do Santos para ajudar a gente. Tomara que o Botafogo também ganhe lá do Bahia. O América Mineiro vai enfrentar a equipe de São Paulo lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. O Palmeiras recebe o nosso Vasco da Gama lá no Allianz Parque no domingo. Fortaleza recebe o Curitiba lá na Arena Castelão. O Clube Atlético Paranaense recebe lá no seu estádio, lá no Paraná, a equipe do Fluminense, né, o nosso rival tricolor aqui do Rio de Janeiro. E o tricolor lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio, recebe o Cruzeiro em Porto Alegre. Então, esses 10 jogos aí são referentes à 21ª rodada, galera. Lembrando que o líder do campeonato no momento é o Botafogo com 48 pontos, né? Uma distância aí, brincando aí de 12 pontos, aí 13 pontos para o segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem 37, para ser bem exato, na verdade, não são 11 pontos, né? Palmeiras tem 37, lógico, essa distância já foi maior, ela deu uma diminuída, mas o Botafogo é líder e líder com folga, né? Ó, folga foi bom. É líder com folga aí, né? Isoladíssimo, né? E aí o Palmeiras, né, que é o nosso próximo adversário, é o segundo colocado com 37 pontos. Aí por isso que é importante essa partida, porque parece que não, mas se o Palmeiras ganha da gente, já vai a 40, se o Botafogo tropeçar, continua com 48, ou se empatar vai a 49, já diminui a distância. Então o Palmeiras não pode perder para que essa distância não aumente em relação ao líder do campeonato, o Botafogo, mas eu não quero nem saber, com todo respeito ao Palmeiras, eu gosto do Palmeiras, tudo, quero que se lasque, agora é Vasco e vamos para cima deles. Galera, e é o seguinte, vou estar falando para vocês aí um pedaço da tabela do campeonato, né, do 12º colocado até aí o 20º, né, até a 20ª colocação do Brasileirão. Ocupando a 12ª colocação vem a equipe do Cruzeiro, depois em 13º vem o Corinthians, 14º o Internacional, 15º vem o Goiás, em 16º o Bahia, 17º o Santos, 18º o Vasco da Gama, o nosso Vascão, 19º o Curitiba e em 20º o América Mineiro, galera. Então são as equipes aí que estão brigando na parte de baixo da tabela, né? Essa parte aí que dá uma confusão pra gente, tira o sono da gente e tira a paz de todo o torcedor, né? Sobretudo nós, né, vascaínos, galera. E é o seguinte, eu fiz o levantamento aí, se tratando da rodada, se tratando aí da próxima partida do nosso Vascão. Fiz o levantamento, a gente vai pegar a equipe do Palmeiras, como eu já falei para vocês, eles já estão em São Paulo, vão se preparar, e piriri parará, o Vascão já está se preparando hoje, deve viajar para São Paulo amanhã para se concentrar no domingo, né, para enfrentar o Palmeiras. É o seguinte, os últimos 5 jogos, né, vou estar falando para vocês aqui o retrospecto, né, nessas últimas 5 partidas realizadas entre Vasco da Gama e Palmeiras e Vasco da Gama. É o seguinte, gente, em 2018 o Vasco da Gama recebeu o Palmeiras aqui no Rio e perdeu pelo placar de 1-0. Em 2019 o Vasco da Gama foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras e acabou empatado pelo placar de 1-1. Também em 2019 o Vasco da Gama recebeu o Palmeiras aqui no Rio e perdeu pelo placar de 2-1. Já em 2020 o Vasco da Gama foi atuar lá em São Paulo na casa do Palmeiras e acabou perdendo pelo placar de 1-0. Em 2021 nós fomos novamente até lá e aí acabamos empatando com o placar de 1-1.
E agora esse ano, em 2023, o Palmeiras veio até aqui, o Rio de Janeiro, para enfrentar o nosso Vascão no Maracanã, partida a qual terminou com um placar de 2-2. Então aí, nesses últimos 5 partidas, foram aí 3 empates, né, gente? 3 empates e 2 derrotas. A gente então não ganha do Palmeiras aí há pelo menos 5 partidas, né? Sendo 3 empates e 2 derrotas, aí 2 vitórias no caso da equipe do Palmeiras. Eu acredito que dá pra gente mudar essa mística, dá pra gente mudar esse número aí, atualizar esses dados aí, colocar aí, quem sabe, 2023 uma vitória do Vascão. Não vejo problema nenhum em falar pra vocês aqui que se a gente vencer deles lá na casa deles, pelo placar mínimo de 1-0, pra mim, na minha humilde opinião, é goleada, não tô menosprezando o nosso time nem nada, mas se a gente vencer deles lá na casa deles, 1-0, ó, tá maravilhoso. Agora também vou ressaltar, não adianta ganhar no Palmeiras lá, depois perder pro Bahia, né? É interessante a gente pelo menos arrancar pelo menos um empate aqui no Allianz Parque, né? Lógico, a vitória em primeiro lugar, obviamente, e depois sim arrancar ali uma vitória lá do Bahia na Fonte Nova, que aí vai ser perfeito, né? Mas a gente tem que trabalhar aí de acordo com o tempo, vamos dar tempo ao tempo, porque o jogo é jogado, o lambaria é pescado, já diria o poeta, né, galera? E agora vou fazer um momento para vocês aí, dos palpites, né? Eu vou pedir para vocês aí, deem o palpite de vocês aí, coloca nos comentários aí, vai lá, opinem aí, coloque, é só colocar o placar, tá? Não precisa falar mais nada. Se quiser falar, se quiser ter alguma explanação também, tá jóia, mas se não quiser, só coloca o placar, dê o palpite de vocês aí, quem vai vencer, qual vai ser o placar aí dessa partida, né? Eu já vou tentar arriscar aqui, na minha opinião, eu acho que, vou cravar aqui, eu acho que é 2-1 Vascão, galera. Eu acho que o Vasco vai sair dessa situação de todo jogo só fazer um gol. Acredito que a gente vai conseguir fazer um gol ali no primeiro tempo. Aí, o pensamento meu, tá? E acho que depois o Palmeiras vai dar aquela reagida, vai dar aquele abafa, de repente busca um empate e a gente depois vai conseguir ali fazer o último gol para sacramentar a nossa vitória. Ou então, quem sabe a gente faz 1-0 no primeiro tempo, mete 2-0 no segundo tempo, aí o Palmeiras vem para abafa naquela loucura, jogando dentro de casa, diminui o placar, a gente segura a pressão e leva a partida aí pelo placar de 2-1. Então, na minha opinião, é 2-1 e já acabei até tentando adivinhar aqui um enredo, o contexto, né, de como vai ser essa partida. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação a essa partida, quem vai ganhar, qual vai ser o placar, né? Deixa a opinião de vocês aí. Então, galera, hoje que eu tenho para falar para vocês é isso, né? Nós falamos aí do possível time que vai entrar em campo contra a equipe do Palmeiras, atualizamos também a situação de Dimitri Payet, falamos também aí do elenco palmeirense que já chegou em solo brasileiro, deu uma rápida explanação aqui em relação às eleições de 2023, falamos também de Felipe Costa, né, que deixou o Vasco da Gama para trabalhar no Grupo City, falamos também do aniversariante do dia, ex-atacante do Vascão, Gian, e também falamos aí da tabela do Campeonato Brasileiro e das próximas partidas, e por último, encerrando aí, não menos importante, o palpite da rodada, né, galera? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Amanhã, gente, hoje sextou, sexta-feira, né? Tudo de bom para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, quem trabalhou, quem tá indo trabalhar, quem já tá descansando, enfim, um casaca no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, tá, galera? E é o seguinte, amanhã, sabadão, né, eu vou brotar aqui mais cedo do que eu de costume, pretendo eu aqui por volta de meio-dia, uma hora, 2 horas no máximo, tá colocando um vídeo aqui amanhã, lá, tá bom? Já pela parte mais da manhã aí eu pretendo fazer isso aí, e aí na parte da tarde, no máximo ali 5, no mais tardar 6 horas, tá colocando o meu segundo vídeo. Amanhã eu tenho compromisso mais na parte da noite, então não vou colocar o vídeo à noite, como eu já tenho costume de fazer, por volta de 9, 10, 11 horas da noite. Vou colocar o vídeo então amanhã em torno de meio-dia, às 2 horas da tarde, o primeiro vídeo, e aí o segundo vídeo em torno de 5 a 6 horas da tarde, deixando vocês bem informados. Mas, todavia, porém, entretanto, se tiver aí um plantão, uma notícia bombástica, de repente, a gente faz aqui, nem que for um videozinho curto, nem que for de dentro de algum carro, de dentro de algum banheiro, em algum lugar, a gente faz um vídeo rapidinho, só para deixar vocês bem informados. Valeu, família? Eu já falei e vou falar de novo. Eu agradeço a ajuda de cada um de vocês, porque eu já falei, com a ajuda de Deus e com cada um de vocês juntos, nós chegaremos lá. E outra coisa, quer ajudar o Vascaíno, quer dar essa força, tem várias maneiras que vocês podem estar ajudando, eu já venho falando isso em vários vídeos, vou pedir só uma delas. Quer tomar uma água, quer ir no banheiro? Deixa o anúncio, quando o anúncio aparecer na tela, deixa o anúncio correr, vai tomar uma aguinha, vai ao toalete, vai pegar um lanchinho na geladeira, né? De repente vai fechar uma janela que está aberta, tá querendo chover, alguma coisa assim. Aproveita esse tempo para resolver alguma coisa e deixa o anúncio correr. Ou então assiste o anúncio, que às vezes é alguma coisa que te interessa, pode até te ajudar a resolver algum problema que você esteja aí na pendência. Mas aí fica a dica então para dar essa ajuda pro amigo. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis!